Imagine ser convidada para a festa mais luxuosa da cidade. Não como convidada, mas como empregada. Agora imagine chegar lá e sair da festa noiva do homem mais rico da sala. Parece impossível, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem que passou anos sendo tratada como invisível, até a noite em que um simples mal-entendido mudou tudo. Nesta história cheia de momentos constrangedores, situações hilárias, romance inesperado e uma reviravolta que ninguém viu chegar, você vai descobrir como uma empregada humilde acabou no centro da festa da elite e no coração do herdeiro mais cobiçado do país. E talvez aprenda uma lição poderosa. Às vezes o destino só precisa de uma noite para mudar tudo. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá! Todas as manhãs, antes mesmo do sol tocar os telhados elegantes do bairro mais rico de Seul, Lee Ara já estava de pé. Enquanto a cidade ainda bocejava lentamente, ela atravessava o portão imenso da mansão da família Choi, carregando uma pequena bolsa e um sorriso educado no rosto. Era um sorriso treinado, daqueles que não mostram cansaço nem tristeza. Um sorriso que dizia silenciosamente: "Estou aqui para trabalhar, não para ser vista." A mansão era tão grande que parecia um hotel de luxo. Jardins perfeitamente podados, esculturas importadas da Europa, fontes de água iluminadas à noite e janelas tão limpas que refletiam o céu como espelhos. Mas para Lee Ara, aquele lugar não tinha nada de mágico. Era apenas o lugar onde ela passava a maior parte da vida sendo ignorada. Assim que entrou pela porta dos funcionários, colocou o avental branco e prendeu o cabelo em um coque simples. Antes que pudesse sequer respirar fundo, a voz aguda de Madame Choi ecoou pelo corredor. "Ara, onde você estava?" "O café da manhã deveria estar pronto há 5 minutos." Ara apareceu imediatamente na porta da cozinha. "Já está quase pronto, senhora." Madame Choi era conhecida entre os funcionários como um verdadeiro furacão humano, sempre impecavelmente vestida, sempre perfumada, sempre olhando para todos como se estivesse avaliando objetos em uma loja. Ela observou Ara da cabeça aos pés. "Quase pronto não é pronto. Você sabe quantas pessoas importantes vêm hoje aqui?" Ara inclinou a cabeça educadamente. "Sim, senhora. Na verdade, ela sabia bem demais." Nas últimas semanas, a casa estava em completo caos por causa de um evento que Madame Choi vinha planejando com obsessão. A festa social mais importante do ano. Empresários, herdeiros, celebridades e até políticos estariam presentes. Para Madame Choi, aquela festa não era apenas uma comemoração. Era uma vitrine, uma chance de mostrar sua influência para toda a elite da cidade. Ara colocou a bandeja com café, frutas e torradas sobre a mesa da cozinha. Antes que pudesse sair, outra funcionária, a cozinheira mais velha da casa, aproximou-se dela com um suspiro. "Você dormiu pelo menos algumas horas ontem?" Ara deu um pequeno sorriso. "Um pouco." A cozinheira estreitou os olhos. "Mentira. Seus olhos estão vermelhos." Ara apenas riu baixo. "É só cansaço." A verdade era que, além de trabalhar naquela mansão, Ara também cuidava da própria mãe, que estava doente. Cada centavo que ganhava era importante demais para ser desperdiçado. Por isso, ela suportava tudo: as ordens, as críticas, a invisibilidade. Do outro lado da casa, Madame Choi já estava sentada à mesa enorme da sala de jantar, examinando o celular com expressão impaciente. Quando Ara entrou com a bandeja, colocou tudo cuidadosamente diante dela. Madame Choi não levantou os olhos. "O suco está fresco?" "Sim, senhora. Espremido agora." Ela tomou um gole, fez uma careta. "Está ácido." Ara piscou surpresa. Ela mesma havia provado antes. Estava perfeito. Mesmo assim, inclinou a cabeça novamente. "Vou preparar outro imediatamente." Madame Choi finalmente levantou os olhos. Ara." "Sim, senhora." "Você sabe por que eu mantenho você aqui?" Ara ficou em silêncio por um segundo.
Porque eu trabalho bem? Madame Choi deu um sorriso frio. Não, porque você não faz perguntas. Ara engoliu em seco. Entendo. Funcionários que falam demais sempre acabam causando problemas. Ara apenas assentiu. Depois saiu da sala silenciosamente. Assim que fechou a porta atrás de si, soltou um suspiro longo. A cozinheira estava esperando no corredor. O suco estava bom, não estava? Ara riu. Estava. Então por que ela reclamou? Ara deu de ombros. Porque ela pode. As duas riram discretamente. Momentos assim eram raros na mansão. Pequenas pausas de humanidade entre tarefas intermináveis. Enquanto caminhava pelo corredor carregando a bandeja vazia, Ara passou pela sala principal da casa. Decoradores corriam de um lado para outro com flores, arranjos gigantes e caixas de champanhe importado. Um homem de terno elegante discutia com uma organizadora de eventos. As luzes precisam ser trocadas. A iluminação tem que ser mais quente. Já estamos fazendo isso, senhor. Ara observou tudo por um momento. Era estranho ver tanto luxo sendo preparado para pessoas que provavelmente ficariam ali apenas algumas horas. Enquanto ela... Bem, ela passava dias e noites naquele lugar sem realmente pertencer a ele. Nesse momento, um grupo de mulheres elegantes entrou pela porta da frente. Entre elas estava Yura. Alta, impecável e com um sorriso que parecia mais uma arma do que uma expressão. Yura era filha de um empresário poderoso e frequentadora constante da mansão. Ela olhou ao redor com curiosidade. Uau, a festa vai ser enorme. Madame Choi apareceu logo atrás dela, animada. Claro, precisa ser perfeita. Especialmente porque o filho do Chairman Kang estará aqui. Yura levantou as sobrancelhas. Kang Tae-hyun? Exatamente. Yura sorriu de forma calculada. Ouvi dizer que ele acabou de voltar do exterior. Sim, e dizem que o Chairman Kang quer apresentá-lo oficialmente à sociedade. Yura cruzou os braços. Interessante. Ara estava passando discretamente pelo corredor quando ouviu o nome. Kang Tae-hyun. Mesmo alguém como ela, que não tinha nada a ver com o mundo da elite, já tinha ouvido falar dele. O herdeiro de um dos maiores impérios empresariais do país. Diziam que era inteligente, frio e extremamente reservado. Algumas revistas o chamavam de o príncipe de gelo dos negócios. Ara não deu muita atenção. Pessoas assim pertenciam a um mundo completamente diferente do dela. Enquanto continuava andando pelo corredor, Yura anotou pela primeira vez. Ei, você! Ara parou imediatamente. Sim, senhora. Yura apontou para o vestido simples do uniforme. Você trabalha aqui? Sim. Yura olhou para Madame Choi. Seus funcionários são bem discretos. Madame Choi riu. Eu gosto deles assim. Ara abaixou os olhos educadamente. Posso ajudar em algo? Yura fez um gesto preguiçoso. Não, pode ir. Ara inclinou a cabeça e saiu. Assim que virou o corredor, voltou a respirar normalmente. Ela já estava acostumada com aquele tipo de olhar. O olhar de quem vê outra pessoa, apenas como parte do cenário. Mais tarde, enquanto limpava a varanda da mansão, Ara olhou para o horizonte da cidade. Os prédios brilhavam sob o sol da tarde. Por um momento, ela imaginou como seria viver em um mundo onde as pessoas realmente a notassem. Mas logo balançou a cabeça. Sonhos assim eram perigosos. Eles criavam expectativas, e expectativas sempre levavam à decepção. Ela voltou a esfregar o chão da varanda, sem saber que em poucas horas uma simples festa naquela casa mudaria completamente o rumo de sua vida. E que naquela mesma noite, a empregada invisível chamada Lee Ara pisaria em um salão cheio de milionários e alguém finalmente a enxergaria pela primeira vez. A mansão da Madame Choi parecia ter se transformado em um formigueiro. Desde o início da tarde, carros de entrega paravam na frente do portão um atrás do outro. Caixas de flores importadas, bandejas de sobremesas delicadas, arranjos de cristal e dezenas de garrafas de vinho caro entravam pela porta principal.
Dentro da casa, organizadores corriam de um lado para o outro com pranchetas nas mãos. As luzes do jardim precisam ser testadas de novo. Onde estão os músicos? Quem colocou essas flores aqui? Elas são para a escadaria. No meio de toda aquela correria estava Lee Ara, carregando toalhas de mesa recém-passadas. Mesmo trabalhando sem parar desde cedo, ela parecia invisível no meio da confusão. Ninguém perguntava se estava cansada. Ninguém perguntava se precisava de ajuda. Apenas davam ordens. Ara, limpe a varanda! Ara, traga mais copos! Ara, vá buscar gelo! Ela obedecia a todas, como sempre. Enquanto colocava uma pilha de guardanapos de linho sobre uma mesa no salão principal, ouviu a voz de Madame Choi ecoando novamente. Ara! Venha aqui imediatamente! Ara parou o que estava fazendo e caminhou até a sala de estar, onde Madame Choi conversava animadamente com Yura. As duas pareciam discutir detalhes da festa. Sim, senhora. Madame Choi olhou para ela com um sorriso estranho, daqueles que nunca significavam coisa boa. Ara, você sabe que esta noite será muito importante para mim, certo? Sim, senhora. Pessoas extremamente influentes virão aqui. Yura cruzou as pernas no sofá, observando a cena com curiosidade. Madame Choi continuou. Por isso preciso que tudo pareça impecável. Ara assentiu. Vou me esforçar ao máximo. Madame Choi fez um gesto com a mão. Não é apenas sobre limpar ou servir bebidas. Ela inclinou a cabeça, olhando Ara de forma avaliadora. Eu tive uma ideia interessante. Ara sentiu um leve desconforto no estômago. Quando Madame Choi dizia que tinha uma ideia, raramente era algo bom para os funcionários. Que ideia, senhora? Madame Choi se levantou lentamente. Eu estava pensando em mostrar aos meus convidados como sou generosa com as pessoas que trabalham para mim. Yura soltou uma pequena risada. Ara franziu levemente a testa sem entender. Generosa? Exatamente. Madame Choi caminhou ao redor dela como se estivesse avaliando um objeto. Muitos empresários gostam de ver gestos de caridade. Mostra caráter, entende? Ara sentiu um arrepio estranho. Sim, senhora. Madame Choi finalmente parou diante dela. Então decidi que você vai participar da festa. Ara piscou surpresa. Participar? Sim. Você vai circular pelo salão servindo bebidas. Ara respirou aliviada por um segundo. Aquilo já era algo que os funcionários fariam normalmente. Mas então, Madame Choi completou. Porém, não usando o uniforme. O alívio desapareceu imediatamente. Como assim? Yura se inclinou para a frente divertida. Madame Choi sorriu. Vou pedir que você use um vestido simples, algo discreto. Assim, parecerá que você é quase uma convidada. Ara não gostou da forma como aquilo soava. Senhora, não tenho certeza se entendi. Madame Choi respondeu calmamente. Quero que meus convidados vejam que eu trato meus funcionários com dignidade. Que até permito que participem da festa. Yura riu. É quase como uma exposição social. Ara sentiu o rosto esquentar. Agora entendia. Ela não estava sendo convidada, estava sendo exibida como um troféu de bondade. E claro, continuou Madame Choi, você ainda fará seu trabalho. Sim, senhora. Servirá bebidas, recolherá taças e ajudará os garçons. Ara baixou os olhos. Entendo. Yura inclinou a cabeça. Mas precisamos garantir que ela não pareça elegante demais. Madame Choi concordou. Exatamente, ela apontou para Ara. Vamos encontrar algo simples no depósito de roupas antigas da casa. Ara sentiu uma mistura estranha de vergonha e resignação. Mas não tinha escolha. Ela precisava daquele emprego. Está bem, senhora. Madame Choi sorriu satisfeita. Ótimo, sabia que você entenderia. Ara inclinou a cabeça e saiu da sala. Assim que fechou a porta atrás de si, soltou um suspiro silencioso. No corredor, a cozinheira estava organizando bandejas. Ela percebeu a expressão de Ara imediatamente. O que aconteceu? Ara hesitou. Madame Choi quer que eu participe da festa hoje. A cozinheira sorriu. Isso não é bom?
Ara balançou a cabeça lentamente. Não exatamente. Ela explicou rapidamente a situação. Quando terminou, a cozinheira fez uma careta. Isso é cruel. Ara tentou sorrir. Já estou acostumada. Mas te usar assim? Ara deu de ombros. Pelo menos não estou sendo demitida. A cozinheira suspirou. Você merece algo melhor que isso. Ara ficou em silêncio por um momento. Talvez merecesse, talvez não. A vida raramente parecia justa. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao depósito de roupas antigas, Ara passou novamente pela sala principal. Decoradores estavam colocando um enorme arranjo de flores no centro do salão. A festa daquela noite prometia ser realmente impressionante. Mas para ela, seria apenas mais uma noite de trabalho. Talvez um pouco mais constrangedora do que o normal. Ela abriu a porta do depósito. Vestidos antigos estavam pendurados em cabides empoeirados. Escolheu o mais simples que encontrou. Um vestido bege discreto, nem bonito, nem feio, apenas esquecível. Segurando o vestido diante do corpo, Ara se olhou no pequeno espelho da parede. Por um momento, imaginou como seria vestir algo realmente elegante, algo que fizesse as pessoas olharem para ela de verdade. Mas logo afastou o pensamento. Isso não era para pessoas como ela. Ela dobrou o vestido cuidadosamente e se preparou para continuar trabalhando, sem saber que naquela mesma noite, um simples mal-entendido transformaria aquela festa de humilhação no começo da maior reviravolta de sua vida. O sol já começava a se esconder atrás dos prédios de Seul, quando a mansão da Madame Choi entrou na fase mais caótica da preparação. As luzes do jardim foram acesas uma a uma, iluminando as árvores perfeitamente podadas. No salão principal, garçons alinhavam bandejas com taças de cristal, enquanto músicos testavam os instrumentos no pequeno palco montado perto da escadaria. Tudo precisava estar perfeito. Madame Choi caminhava pela casa como uma general em um campo de batalha. As flores da entrada estão tortas. Quem colocou essas velas aqui? Eu pedi arranjos brancos, não creme. Ninguém ousava responder. Enquanto isso, nos fundos da casa, Liara carregava uma caixa de toalhas limpas para a lavanderia. Ela já havia trocado o uniforme pelo vestido bege simples que Madame Choi mandara usar naquela noite. O tecido era discreto demais, quase apagado, e o corte parecia antigo. Quando se olhou no espelho pela última vez, antes de sair do depósito, teve a sensação estranha de que parecia uma figurante em sua própria vida. Nem convidada, nem funcionária de verdade, apenas algo no meio. Enquanto caminhava pelo corredor dos funcionários, a cozinheira a viu e abriu um sorriso gentil. Você está bonita, Ara riu. Você está sendo muito bondosa. Não estou. A cozinheira ajeitou uma pequena mecha de cabelo atrás da orelha dela. Às vezes as pessoas só precisam de um pouco de confiança. Ara agradeceu com um aceno tímido. Mas antes que pudesse responder, um grito vindo da parte da frente da casa ecoou pelo corredor. Não pode ser! Ara e a cozinheira se entreolharam. Isso parece sério, disse a cozinheira. Ara correu até o salão principal. Quando chegou, encontrou uma pequena multidão reunida perto da escadaria. Uma mulher elegante, claramente uma estilista, estava quase em pânico. Seu vestido branco estava completamente manchado de vinho tinto. Isso é impossível, ela dizia, desesperada. Eu precisava usar esse vestido para apresentar a coleção esta noite. Um dos assistentes tentava limpar a mancha com um guardanapo. Não sai! A estilista passou as mãos no rosto, nervosa. Eu trouxe apenas algumas peças extras da coleção, mas nenhuma é do meu tamanho. Madame Choi, que assistia à cena, parecia cada vez mais irritada. Vocês não podem resolver isso rapidamente? Os convidados vão começar a chegar em menos de meia hora! A estilista olhou ao redor da sala, procurando alguma solução impossível. Foi então que seus olhos pararam em Liara. Ela ficou observando por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo. Espere. Todos se voltaram para Ara. Ela congelou. Eu? A estilista caminhou até ela, analisando-a da cabeça aos pés.
Qual é o seu nome? Liara. A estilista inclinou a cabeça. Você trabalha aqui? Sim. Ela olhou novamente para o vestido bege simples que Ara usava. Depois abriu a caixa que estava perto dela e tirou um vestido. Era elegante, moderno e claramente muito mais sofisticado do que qualquer coisa que Ara já havia usado. Experimente este. Ara arregalou os olhos. Eu? Madame Choi franziu a testa. Para quê? A estilista respondeu rapidamente. Preciso ver como ele fica em alguém com esse tipo de silhueta. Pode ajudar na apresentação da coleção. Ara ficou completamente sem reação. Eu não sei se vá trocar, interrompeu Madame Choi impaciente. Não temos tempo para discussão. Uma das assistentes pegou o vestido e conduziu Ara até um quarto próximo. O coração dela batia rápido. Tem certeza de que isso é permitido? Perguntou Ara. A assistente sorriu. Relaxa, é só um teste rápido. Minutos depois, Ara saiu do provador. E o silêncio tomou conta do quarto. O vestido parecia ter sido feito para ela. O tecido caía perfeitamente sobre seu corpo, valorizando sua postura natural. A cor suave destacava sua pele e seus olhos. A assistente levou as mãos à boca. Uau! A estilista entrou no quarto. Quando viu Ara, abriu um sorriso genuíno. Eu sabia. Ela caminhou em volta dela, analisando cada detalhe. A postura, a altura, o equilíbrio do corpo. Perfeito. Ara se olhou no espelho. Por um momento não reconheceu a pessoa refletida. A jovem que estava ali parecia diferente, mais confiante, mais viva. A assistente rapidamente soltou o cabelo dela e ajeitou algumas mechas. Pronto. A estilista cruzou os braços, satisfeita. Agora sim. Quando Ara voltou ao salão principal, várias pessoas pararam de conversar. Até os garçons olharam. A cozinheira, parada perto da porta da cozinha, arregalou os olhos. Ara, Madame Choi também virou a cabeça. E por um segundo, ficou completamente sem palavras. Ela não esperava aquilo. Yura, que acabou de chegar novamente ao salão, observou a cena. Seus olhos estreitaram. Quem é ela? Madame Choi respondeu com frieza. Apenas uma funcionária, mas sua expressão mostrava algo diferente. Algo entre surpresa e irritação. Porque pela primeira vez, a empregada invisível da casa estava chamando mais atenção do que qualquer outra pessoa naquele salão. Enquanto isso, Ara ainda olhava seu reflexo no espelho próximo da escadaria. Sentia como se estivesse vivendo um momento que não pertencia a ela. Mas no fundo, uma pequena parte de seu coração começava a se perguntar algo que nunca havia considerado antes. E se, por uma única noite, ela pudesse ser mais do que apenas invisível? Mal sabia ela que em poucos minutos, quando as portas da mansão se abrissem para os convidados, alguém entraria naquele salão e veria nela algo que ninguém jamais tinha enxergado. As primeiras limusines começaram a chegar pouco depois das 7 da noite. Do lado de fora da mansão, os portões dourados se abriram lentamente, revelando um jardim iluminado por centenas de pequenas luzes penduradas nas árvores. O som suave de um quarteto de cordas preenchia o ar, criando a atmosfera perfeita para a festa que Madame Choi havia planejado durante semanas. Dentro do salão principal, garçons circulavam com bandejas de champanhe, enquanto convidados elegantes conversavam em pequenos grupos. Vestidos caros, ternos sob medida e perfumes sofisticados dominavam o ambiente. Madame Choi estava perto da escadaria principal, cumprimentando cada convidado com um sorriso impecável. Bem-vindo, que bom que pôde vir. Oh, Sr. Park, fazia tempo que não nos víamos. A senhora está absolutamente deslumbrante hoje. Ao lado dela, Yura observava tudo com olhos atentos, avaliando cada pessoa importante que entrava. Ela não estava ali apenas para aproveitar a festa. Estava ali com um objetivo muito claro: conhecer Kang Tae-hyun, o herdeiro do Império Kang. Rumores diziam que ele havia passado anos no exterior e que seu pai, Chairman Kang, finalmente queria apresentá-lo oficialmente à elite da cidade.
Yura sorriu levemente ao imaginar o encontro. Espero que ele seja tão interessante quanto dizem, murmurou. Madame Choi respondeu com confiança. Não se preocupe, ele certamente estará aqui esta noite. Enquanto isso, no corredor lateral do salão, Lee Yara respirava fundo. O vestido elegante ainda parecia estranho em seu corpo. Ela não estava acostumada a usar algo tão bonito. A assistente da estilista ajustava os últimos detalhes. Fique tranquila, disse ela. Você está incrível. Ara riu nervosamente. Acho que nunca estive em um lugar assim. Apenas sorria e caminhe naturalmente. Ara assentiu, mas seu coração estava acelerado. Ela não era uma convidada. Ainda precisava ajudar os garçons e recolher taças. Mesmo assim, quando finalmente deu o primeiro passo em direção ao salão principal, algo inesperado aconteceu. As conversas começaram a diminuir. Não completamente, mas o suficiente para que algumas pessoas virassem a cabeça. Ara caminhava com cuidado pelo piso brilhante de mármore. O vestido se movia suavemente a cada passo. Seus cabelos caíam sobre os ombros de forma natural. E pela primeira vez naquela casa, ela parecia alguém que realmente pertencia àquele ambiente. Um homem perto da mesa de bebidas cochichou para o amigo. Quem é ela? O outro respondeu. Não faço ideia. Perto da escadaria, Yura também percebeu a movimentação. Ela olhou na direção da porta e franziu levemente a testa. Aquela garota. Madame Choi seguiu o olhar dela. Por um segundo, seu sorriso congelou. Ela reconheceu Ara imediatamente. Mas algo estava diferente. Muito diferente. A garota que ela costumava ignorar todos os dias agora parecia deslumbrante. Madame Choi apertou levemente os lábios. É apenas uma funcionária, disse em tom baixo. Yura arqueou uma sobrancelha. Funcionária? Ela observou Ara com mais atenção. Interessante. Enquanto isso, Ara tentava não chamar atenção. Pegou uma bandeja de taças com um dos garçons e começou a circular discretamente entre os convidados. Algumas pessoas aceitaram bebidas. Outras apenas a observaram. Mas havia algo diferente no olhar delas. Curiosidade, talvez até admiração. Ara sentia as bochechas corarem. Não estava acostumada a ser notada, muito menos daquela forma. Foi então que, do lado de fora da mansão, outro carro preto elegante parou diante da entrada. Diferente dos anteriores, este fez com que alguns convidados se aproximassem das janelas. O motorista abriu a porta. Primeiro saiu um homem mais velho com postura imponente, Chairman Kang. Mesmo entre os empresários mais poderosos da cidade, seu nome carregava peso. Madame Choi imediatamente se apressou em direção à entrada. Chairman Kang, que honra recebê-lo! Ele sorriu educadamente. A festa está magnífica. Mas antes que pudessem continuar a conversa, outra pessoa saiu do carro. Alto, elegante, com um olhar calmo e frio que parecia observar o mundo com distância. Kang Tae-hyun, o herdeiro que todos estavam esperando. Dentro do salão, alguns convidados começaram a cochichar. É ele, Kang Tae-hyun. Finalmente voltou para a Coreia. Yura imediatamente endireitou a postura. Seus olhos brilharam com interesse. Enquanto isso, Ara estava perto da mesa de bebidas quando percebeu o movimento na entrada. Ela levantou os olhos por instinto. E naquele exato momento, Kang Tae-hyun entrou no salão. Ele não parecia impressionado com o luxo da festa. Seu olhar passava pelas pessoas com uma expressão tranquila, quase entediada, até que algo chamou sua atenção. No meio do salão, uma jovem segurando uma bandeja de taças, o vestido elegante, o olhar gentil e uma expressão levemente perdida, como se não soubesse exatamente o que fazer naquele mundo. Os olhos de Tae-hyun pararam nela por um segundo a mais do que o normal. Ara percebeu e imediatamente desviou o olhar nervosa. Para ela, ele era apenas mais um convidado importante. Mas para Kang Tae-hyun, aquele momento parecia diferente de qualquer outra chegada a uma festa da elite, porque pela primeira vez naquela noite, entre dezenas de rostos perfeitamente ensaiados, ele havia encontrado alguém que parecia completamente real.
E sem saber, Liara acabava de se tornar a pessoa mais interessante daquela festa. O salão da mansão estava cada vez mais cheio. Risos elegantes, conversas sobre negócios e o tilintar constante das taças de cristal criavam um ambiente sofisticado, mas também previsível. Para Kang Tae-hyun, aquele tipo de festa sempre parecia exatamente igual. As mesmas conversas vazias, os mesmos sorrisos calculados, as mesmas pessoas tentando impressionar umas às outras. Ele estava ao lado do pai, Chairman Kang, enquanto alguns empresários se aproximavam para cumprimentá-los. Tae-hyun, ouvi dizer que você conduziu uma negociação importante em Singapura, comentou um deles. Foi apenas parte do trabalho, respondeu Tae-hyun calmamente. Outro homem riu, modesto como sempre. Mas enquanto a conversa continuava, o olhar de Tae-hyun se desviava discretamente pelo salão. Ele procurava alguém. A garota com a bandeja. Liara. Ela estava perto da mesa de bebidas, conversando timidamente com um dos garçons, enquanto recolhia taças vazias. Havia algo nela que parecia diferente. Ela não parecia estar tentando impressionar ninguém, não parecia competir por atenção. Na verdade, parecia até um pouco desconfortável naquele ambiente, e talvez fosse exatamente isso que a tornava interessante. Enquanto isso, do outro lado do salão, Yura observava Tae-hyun com atenção. Ela já havia tentado se aproximar 2 vezes, mas sempre aparecia algum empresário, algum conhecido ou algum amigo de seu pai, que começava uma conversa com ele antes. Yura cruzou os braços. Ele é mais difícil de alcançar do que eu imaginava. Madame Choi, que estava ao lado dela, respondeu em tom baixo. Homens como ele gostam de mulheres elegantes e sofisticadas. Apenas seja paciente, Yura sorriu. Eu sempre sou, mas naquele momento algo inesperado aconteceu. Um grupo de convidados começou a cercar Tae-hyun novamente. Entre eles estava uma mulher mais velha, conhecida por organizar encontros entre famílias ricas. Ela falou alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Tae-hyun, seu pai comentou que talvez esteja na hora de você pensar em casamento. Alguns convidados riram discretamente. Chairman Kang manteve um sorriso diplomático. Apenas sugestões. A mulher apontou discretamente para Yura. Há muitas jovens interessantes aqui hoje. Yura fingiu surpresa, mas seus olhos brilharam. Tae-hyun suspirou internamente. Era exatamente esse tipo de situação que ele queria evitar. Ele odiava quando as pessoas tratavam sua vida como um projeto de negócios. Seu olhar então percorreu o salão novamente e encontrou Ara. Ela estava recolhendo taças de uma mesa próxima. Parecia completamente alheia à conversa que acontecia do outro lado do salão. E naquele instante, uma ideia surgiu na mente de Tae-hyun, uma ideia impulsiva, talvez até um pouco irresponsável, mas definitivamente eficaz. Ele se afastou educadamente do grupo. Com licença. Antes que alguém pudesse impedi-lo, caminhou diretamente pelo salão. Vários convidados seguiram seus passos com curiosidade. Yura também. Tae-hyun parou bem diante de Ara. Ela quase deixou cair a bandeja de susto. Desculpe, gostaria de uma bebida? Perguntou nervosa. Tae-hyun pegou uma taça, mas não se afastou. Ele a observou por um segundo. Ara ficou ainda mais confusa. Está tudo bem? Então, de repente, Tae-hyun fez algo que ninguém esperava. Ele segurou suavemente a mão dela. Ara arregalou os olhos. O que... Antes que ela pudesse reagir, ele a conduziu pelo salão. Diretamente até o grupo onde estavam Chairman Kang, Madame Choi, Yura e vários convidados importantes. O salão inteiro começou a observar. Ara sentia o coração bater cada vez mais rápido. Senhor, o que está acontecendo? Tae-hyun então parou diante do pai e disse calmamente. Pai, gostaria de apresentar alguém. Chairman Kang levantou uma sobrancelha. Sim? Tae-hyun olhou para Ara por um instante e então declarou com a maior naturalidade do mundo. Esta é minha namorada. O silêncio foi imediato, completo. Uma taça caiu em algum lugar do salão. Ara ficou completamente congelada. O quê?
Yura piscou incrédula. Desculpe. O quê? Madame Choi também parecia incapaz de processar o que estava acontecendo. Chairman Kang observou os dois em silêncio. Enquanto isso, Ara tentava puxar a mão de volta completamente desesperada. Ela sussurrou. Senhor, acho que houve um engano. Mas Tae-hyun se inclinou ligeiramente e sussurrou de volta. Por favor, apenas por alguns minutos. Ara olhou para ele, completamente perdida. Alguns minutos. Yura deu um passo à frente. Tae-hyun, quem exatamente é essa garota? Ara abriu a boca para responder, mas Tae-hyun falou primeiro. Alguém especial. Madame Choi sentiu um frio percorrer a espinha, porque finalmente havia reconhecido completamente a jovem ao lado dele, Lee Ara, sua empregada. E naquele exato momento, no meio da festa mais importante da sua vida, Kang Tae-hyun acabava de apresentar sua empregada como sua namorada diante de toda a elite da cidade. O silêncio no salão ainda parecia ecoar nas paredes da mansão. Todos os olhares estavam voltados para Lee Ara e Kang Tae-hyun. Ara sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mente repetia a mesma pergunta sem parar. O que está acontecendo? Ela tentou soltar a mão dele novamente. Senhor, isso é um erro, sussurrou nervosamente. Mas Tae-hyun apertou suavemente a mão dela sem chamar atenção. Confie em mim por alguns minutos, murmurou. Ara quase riu de nervoso. Eu nem conheço você, Tae-hyun respondeu calmamente. Ainda, antes que ela pudesse responder, Chairman Kang deu um pequeno passo à frente. Seus olhos observavam os dois com curiosidade. Tae-hyun, disse ele lentamente, você nunca mencionou ter uma namorada. Tae-hyun manteve a expressão tranquila. Eu queria a apresentar no momento certo. Ara sentiu vontade de desaparecer. Momento certo? Ela mal conseguia respirar. Ao lado deles, Yura estava claramente irritada. Seu sorriso elegante havia desaparecido completamente. Interessante, disse ela, cruzando os braços, porque ninguém aqui parece conhecer essa namorada. Madame Choi também estava em choque. Seu olhar alternava entre Ara e Tae-hyun, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Ela sabia muito bem quem Ara era. Mas naquele momento, revelar aquilo poderia transformar a festa em um escândalo social. E Madame Choi odiava escândalos. Chairman Kang então voltou sua atenção para Ara. Jovem senhorita, qual é o seu nome? Ara sentiu o coração bater ainda mais rápido. Ela olhou rapidamente para Tae-hyun. Ele assentiu levemente, encorajando-a. Lee Ara, respondeu ela com voz baixa. Chairman Kang repetiu o nome mentalmente. Lee Ara. Ele parecia pensativo. E como conheceu meu filho? Ara abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu, porque, na verdade, ela não fazia ideia do que dizer. Tae-hyun percebeu imediatamente. Então respondeu com naturalidade. Nos conhecemos por acaso. Yura levantou uma sobrancelha. Que tipo de acaso? Tae-hyun deu de ombros. O melhor tipo. Alguns convidados riram discretamente. Ara ainda estava completamente perdida, mas algo inesperado começou a acontecer. A tensão do momento começou a se transformar em curiosidade. Os convidados estavam intrigados. Quem era aquela garota desconhecida que havia conquistado a atenção do herdeiro Kang? Enquanto isso, Tae-hyun se inclinou novamente para Ara e falou baixo. Apenas sorria. Eu não sei sorrir numa situação dessas, ela respondeu entre dentes. Ele quase riu. Você está indo bem. Eu estou prestes a ser demitida. Provavelmente. Ara olhou para ele indignada. Isso não ajuda. Pela primeira vez naquela noite, Tae-hyun soltou uma pequena risada verdadeira. E algumas pessoas perceberam. Um empresário cochichou para o amigo. Eu nunca vi Tae-hyun rir em uma festa. Enquanto isso, um garçom passou oferecendo bebidas. Ara, instintivamente, pegou a bandeja. Obrigada, disse automaticamente. E começou a oferecer taças para as pessoas ao redor. Yura piscou. Espere. Ela observou a cena com desconfiança. Porque ela está servindo bebidas. Ara congelou.
percebeu tarde demais o que havia feito. Tae-hyun rapidamente pegou uma taça da bandeja. Porque ela é educada, respondeu. Ara tentou sorrir. Velhos hábitos. Alguns convidados acharam aquilo encantador. Uma senhora comentou: "Ah, que modesta!" Yura claramente não estava convencida. Mas naquele momento, Chairman Kang começou a rir suavemente. Gostei dela. Todos olharam para ele, surpresos. Ele apontou para Ara. Pelo menos parece mais real do que metade das pessoas aqui. Alguns convidados riram desconfortáveis. Madame Choi forçou um sorriso. Mas por dentro estava entrando em pânico. Aquilo estava saindo completamente do controle. Enquanto isso, Ara e Tae-hyun se afastaram discretamente do grupo. Assim que ficaram um pouco longe, Ara finalmente explodiu em um sussurro furioso. "Você enlouqueceu!" Tae-hyun respondeu calmamente. "Talvez um pouco. Você me apresentou como sua namorada." Funcionou. Funcionou? Ara apontou discretamente para o salão. "Aquela mulher ali é minha chefe." Tae-hyun seguiu o olhar dela. "Aquela com o vestido dourado." "Sim! Ela parece assustadora." Ara suspirou. "Ela vai me matar." Tae-hyun ficou em silêncio por um segundo. Depois disse algo inesperado. "Então acho que devo protegê-la." Ara cruzou os braços. "De quem?" Ele sorriu levemente. "De mim mesmo." Apesar de toda a confusão, Ara acabou soltando uma pequena risada. E naquele momento, pela primeira vez naquela noite, a farsa começou a parecer um pouco menos impossível. Sem perceber, os dois já estavam começando a se divertir juntos. E enquanto a mentira crescia, algo muito mais perigoso começava a surgir entre eles. Uma conexão real. A música suave continuava tocando no salão. E as conversas voltavam gradualmente ao normal depois do choque causado pela apresentação inesperada de Kang Tae-hyun, mas apenas na superfície. Por baixo da elegância e dos sorrisos educados, a curiosidade se espalhava rapidamente entre os convidados. Quem é aquela garota? De onde ela veio? Ninguém nunca ouviu falar dela antes. Algumas pessoas observavam discretamente Lee Ara, enquanto ela conversava nervosamente com Tae-hyun perto das janelas do jardim. Outras apenas cochichavam, mas ninguém estava mais atento do que Madame Choi. De onde estava, perto da escadaria, ela observava cada movimento de Ara com uma expressão cada vez mais tensa. Suas mãos seguravam uma taça de champanhe, mas ela já havia esquecido de beber. "Isso é ridículo", murmurou. Ao lado dela, Yura também não escondia sua irritação. "Você disse que ela era apenas uma funcionária." Madame Choi respondeu entre dentes. "Porque ela é." Yura virou lentamente a cabeça. "Então quer dizer que o herdeiro Kang acabou de anunciar para toda a elite da cidade que está namorando sua empregada?" Madame Choi sentiu o rosto esquentar. A situação era pior do que qualquer pesadelo que ela poderia imaginar. Porque se aquilo se tornasse público, as pessoas não estariam falando apenas sobre Tae-hyun, estariam falando sobre ela. Sobre como a anfitriã da festa não conseguia nem controlar a própria casa. "Isso não pode continuar", disse Madame Choi, finalmente colocando a taça na mesa. Yura sorriu levemente. "Concordo." Madame Choi começou a caminhar pelo salão em direção a Ara e Tae-hyun. Cada passo era firme, decidido. Alguns convidados perceberam a movimentação e começaram a observar discretamente. Ara ainda conversava com Tae-hyun, perto das portas de vidro que davam para o jardim. "Eu ainda não acredito que estou fazendo isso", ela dizia em voz baixa. Tae-hyun parecia tranquilo. "Está indo muito bem. Eu estou improvisando cada palavra. Isso é o que torna tudo mais interessante." Ara suspirou. "Você acha isso divertido?" "Um pouco." Antes que ela pudesse responder, ouviu uma voz familiar atrás dela. "Lee Ara." O coração dela quase parou. Ela virou lentamente. Madame Choi estava parada ali, o olhar frio e afiado como uma lâmina. Ara imediatamente endireitou a postura. "E, senhora..." Tae-hyun observou a cena com curiosidade. Madame Choi ignorou completamente a presença dele por um segundo.
Seu olhar estava fixo apenas em Ara. Então, é aqui que você estava. Ara sentiu um nó no estômago. Eu estava ajudando na festa, como a senhora pediu. Yura se aproximou logo atrás, claramente interessada no que estava prestes a acontecer. Ajudando? Madame Choi soltou uma pequena risada sem humor. Você chama isso de ajudar? Ela fez um gesto em direção a Tae-hyun. O chamar a atenção do herdeiro Kang também faz parte das suas tarefas. Ara ficou sem palavras. Eu... Não. Mas Tae-hyun deu um passo à frente. Na verdade, fui eu que me aproximei dela. Madame Choi finalmente olhou diretamente para ele. Seu sorriso voltou instantaneamente, educado e calculado. Senhor Kang, claro. Não quis insinuar nada, mas sua voz tinha um tom gelado. Ela voltou a olhar para Ara. Ara trabalha nesta casa há algum tempo. Alguns convidados próximos começaram a ouvir a conversa. Ara sentiu o rosto queimar. Madame Choi continuou. Ela é uma funcionária muito dedicada. A palavra funcionária foi dita com ênfase. O silêncio ao redor ficou mais pesado. Yura cruzou os braços, observando cada reação. Tae-hyun permaneceu completamente calmo. Isso é um problema? Madame Choi piscou. Problema? Ele assentiu levemente. O fato de ela trabalhar aqui. Madame Choi tentou manter a elegância. Claro que não. Mas seu olhar dizia o contrário. Apenas achei que o senhor gostaria de saber com quem está lidando. Ara sentiu uma mistura de vergonha e raiva crescendo dentro dela. Ela não queria que aquilo acontecesse. Não queria ser o centro de uma discussão. Então respirou fundo e falou: Senhora, a culpa não é dele. Todos olharam para ela. Ara continuou tentando manter a calma. Eu não deveria ter participado dessa conversa. Peço desculpas. Ela começou a dar um passo para trás. Vou voltar ao trabalho. Mas antes que pudesse se afastar, Tae-hyun segurou gentilmente seu braço. Não. Ara o olhou surpresa. Ele então voltou a encarar Madame Choi. Eu apresentei-lhe Ara como minha namorada. A frase caiu no meio do salão como uma pedra em um lago silencioso. Alguns convidados pararam de conversar novamente. Madame Choi piscou lentamente. Senhor Kang, acho que houve um mal-entendido. Não houve. Yura deu um pequeno passo à frente. Então você está dizendo que realmente está namorando uma empregada? Tae-hyun respondeu sem hesitar. Estou dizendo que gosto dela. O salão inteiro parecia prender a respiração. Ara ficou completamente sem reação. Madame Choi também. Porque naquele momento, o que deveria ter sido uma simples humilhação para colocar Ara em seu lugar, acabava de se transformar em algo muito maior. Agora não era mais apenas uma mentira social, era um desafio público. E Kang Tae-hyun acabava de escolher ficar do lado da empregada invisível. Depois do confronto com Madame Choi, o clima da festa mudou completamente. Mesmo que a música continuasse tocando e os convidados ainda conversassem em pequenos grupos, havia uma tensão invisível no ar. Todos estavam curiosos. Todos queriam entender o que realmente estava acontecendo entre Kang Tae-hyun e a misteriosa Ara. Enquanto isso, Ara sentia que precisava sair dali antes que algo pior acontecesse. Seu coração ainda batia forte. Eu preciso ir embora, sussurrou para Tae-hyun. Eles estavam agora perto da varanda do jardim, um pouco afastados do salão principal. A iluminação suave das lanternas refletia no rosto dela. Tae-hyun a observou por um momento. Ir embora? Sim. Ara passou a mão pelos cabelos, nervosa. Isso já saiu completamente do controle. Ela olhou para o salão cheio de convidados elegantes. Essas pessoas, esse lugar, não é para mim. Tae-hyun manteve o olhar tranquilo. Quem disse isso? Ara soltou uma pequena risada sem humor. A realidade. Ela apontou discretamente para dentro da mansão. Aquela mulher ali é minha chefe. Eu limpo a casa dela todos os dias. Depois apontou para ele. E você? Você é o herdeiro de um dos maiores impérios empresariais do país. Ela respirou fundo. Nós não pertencemos ao mesmo mundo.
Por alguns segundos, apenas o som distante da música e das conversas preencheu o silêncio entre eles. Tae-hyun apoiou os braços na grade da varanda e olhou para o jardim iluminado. "Sabe qual é o problema desse mundo?" perguntou ele calmamente. Ara franziu levemente a testa. "Qual?" ele respondeu sem olhar para ela. "Todo mundo aqui está fingindo ser algo que não é." Ara não respondeu. Tae-hyun continuou. "Pessoas fingindo ser mais felizes, mais ricas, mais poderosas do que realmente são." Ele finalmente voltou o olhar para ela. "Mas você não está fingindo nada." Ara piscou surpresa. "Eu estou literalmente fingindo ser sua namorada." Ele sorriu de leve. "E ainda assim, você é a pessoa mais honesta nesta festa." Ara desviou o olhar constrangida. "Você não me conhece." "Talvez não," ele fez uma pausa. "Mas quero conhecer." Ara ficou em silêncio por um momento. Algo na forma como ele falava parecia sincero demais para ser apenas parte da farsa. Por que você fez aquilo?" perguntou finalmente. "Aquilo o quê?" "Me apresentar como sua namorada." Tae-hyun suspirou. "Porque estavam tentando decidir meu casamento como se fosse um contrato de negócios." Ara lembrou da conversa que havia ouvido mais cedo. "Então eu fui um escape?" Ele pensou por um segundo. "No começo, sim." Ara assentiu lentamente. "Faz sentido." "Mas então," Tae-hyun completou. "Agora não tenho mais tanta certeza." Ela levantou os olhos. "Como assim?" Ele deu um pequeno sorriso. "Porque normalmente eu me arrependo rápido de decisões impulsivas." Ara cruzou os braços. "E não está arrependido?" "Ainda não." Ara tentou parecer séria, mas acabou rindo um pouco. "Você é estranho. Já me disseram isso antes." O clima entre os dois ficou mais leve por alguns segundos, mas então Ara suspirou. "Mesmo assim, isso não muda nada." "O quê?" Ela olhou diretamente para ele. "Minha vida." Sua voz ficou mais suave. "Eu trabalho desde os 17 anos. Ela apoiou os braços na grade da varanda, olhando para o jardim. "Meu pai morreu quando eu ainda estava na escola. Minha mãe ficou doente pouco tempo depois." Tae-hyun ficou em silêncio, ouvindo. Ara continuou. "Eu tentei continuar estudando, mas as contas começaram a se acumular." Ela deu um pequeno sorriso triste. "Então, virei adulta mais cedo do que deveria." O vento leve da noite mexia suavemente em seus cabelos. "Trabalhar naquela casa não é exatamente meu sonho." Ela soltou um pequeno suspiro. "Mas paga o tratamento da minha mãe." Tae-hyun observava cada palavra com atenção. Ara então olhou novamente para o salão iluminado. "Essas pessoas aqui vivem em um mundo completamente diferente." Ela voltou o olhar para ele. "Um mundo onde problemas podem ser resolvidos com dinheiro." Tae-hyun respondeu calmamente. "Nem todos." Ara inclinou a cabeça. "Não." Ele ficou em silêncio por um momento. "Meu pai construiu um império empresarial gigantesco." Ela assentiu. "Eu sei. Mas para fazer isso ele transformou tudo em estratégia." Tae-hyun deu um pequeno sorriso amargo. "Inclusive a vida do próprio filho." Ara entendeu imediatamente. "O casamento," ele assentiu. "Alianças familiares, fusões sociais, aparências." Ara o observou com mais atenção. Pela primeira vez, percebeu algo que não tinha visto antes. Cansaço. Não físico, mas emocional. "Então você também está preso," disse ela suavemente. Tae-hyun soltou uma pequena risada. "Parece que sim." Por um momento, os dois ficaram em silêncio, olhando para o jardim iluminado. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, mas estranhamente, com problemas que se pareciam mais do que imaginavam. Foi Ara quem quebrou o silêncio primeiro. "Mesmo assim, essa farsa não pode continuar para sempre." Tae-hyun assentiu. "Eu sei." Ela respirou fundo. "Quando a festa acabar, tudo volta ao normal." Ele não respondeu imediatamente, apenas observou o rosto dela e percebeu algo que o surpreendeu. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente não queria que aquela noite acabasse.
Porque aquela garota que havia começado a noite como uma simples empregada invisível estava se tornando a pessoa mais real que ele já havia conhecido naquele mundo cheio de máscaras. Dentro do salão principal, a festa continuava, mas o clima já não era o mesmo. A história da namorada misteriosa de Kang Tae-hyun havia se espalhado entre os convidados como fogo em papel seco. Pequenos grupos cochichavam, olhares curiosos se voltavam constantemente para a varanda, onde ele e Lee Ara conversavam. E entre todas aquelas pessoas, havia alguém que não estava disposto a deixar aquilo terminar em silêncio. Yura. Ela observava a cena de longe, segurando uma taça de champanhe que já havia perdido o gosto. Seu sorriso elegante havia desaparecido completamente. Então é isso, murmurou para si mesma. Uma empregada. Ao lado dela, Madame Choi parecia igualmente tensa. Talvez devêssemos deixar isso morrer naturalmente, disse ela em voz baixa. Yura virou o rosto lentamente. A senhora realmente acha que isso vai desaparecer sozinho? Madame Choi não respondeu, porque no fundo ela sabia que não. Yura então colocou a taça sobre a mesa. Eu vou resolver isso. Antes que Madame Choi pudesse impedi-la, Yura começou a caminhar em direção à varanda. Alguns convidados perceberam a movimentação e seguiram com o olhar. Enquanto isso, Ara e Tae-hyun ainda conversavam. Obrigada por ouvir, disse Ara, terminando de contar sobre sua vida. Tae-hyun respondeu com sinceridade. Obrigado por confiar. Ara sorriu levemente, mas antes que pudessem continuar a conversa, uma voz elegante interrompeu o momento. Que história comovente! Os dois se viraram. Yura estava parada ali, com um sorriso que não chegava aos olhos. Yura, disse Tae-hyun calmamente. Desculpem interromper, respondeu ela, mas acho que todos na festa deveriam ouvir essa história também. Ara sentiu um frio percorrer a espinha. O que você quer dizer? Yura caminhou lentamente até o centro da varanda. Alguns convidados já estavam olhando diretamente para eles. Acho que todos aqui estão curiosos, continuou Yura em tom leve, sobre a misteriosa namorada de Kang Tae-hyun. Ara sentiu o coração apertar. Isso não é necessário. Mas Yura levantou a voz, garantindo que as pessoas dentro do salão também ouvissem. Porque, na verdade, não há mistério nenhum. O salão começou a ficar silencioso novamente. Madame Choi fechou os olhos por um segundo, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Yura apontou diretamente para Ara. Esta jovem não é uma convidada. Ara sentiu o rosto queimar. Yura continuou. Ela trabalha nesta casa. Algumas pessoas trocaram olhares surpresos. Ela é uma empregada. A palavra ecoou pelo salão como uma pedra jogada em vidro. Alguns convidados murmuraram, outros olharam para Ara com surpresa. Ara sentiu o peito apertar. Mesmo sabendo que aquilo era verdade, ouvir daquela forma diante de todos era diferente. Yura cruzou os braços. Então acho que todos aqui deveriam saber exatamente quem é a namorada do herdeiro Kang. O silêncio no salão era pesado. Ara abaixou lentamente os olhos. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então alguém soltou uma pequena risada nervosa. Outro convidado cochichou algo para o amigo. Algumas pessoas começaram a olhar para Tae-hyun com curiosidade. Mas Ara não conseguia olhar para ninguém. Sentia apenas o peso de dezenas de olhares sobre ela. Finalmente, ela respirou fundo e deu um pequeno passo para frente. Ela está certa. Sua voz era calma, mas carregada de emoção. Todos olharam para ela. Ara levantou lentamente os olhos. Eu trabalho nesta casa. Ela fez uma pequena reverência educada. Sou empregada da Madame Choi. O silêncio voltou. Mas desta vez era diferente. Não era curiosidade, era constrangimento. Ara continuou tentando manter a dignidade. O Sr. Kang me pediu para participar de uma brincadeira esta noite. Ela olhou brevemente para Tae-hyun. Foi um mal-entendido. Depois voltou a olhar para os convidados. Peço desculpas se isso causou algum desconforto. Sua voz falhou levemente na última frase. Mas ela rapidamente recuperou o controle. Agora, se me permitem, ela virou o corpo em direção à saída.
preciso voltar ao trabalho. Algumas pessoas se afastaram discretamente para abrir caminho. Ara caminhava com passos firmes, mas por dentro sentia como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. Atrás dela, o salão estava completamente em silêncio. Yura parecia satisfeita. Madame Choi estava pálida. E Kang Tae-hyun permanecia parado no mesmo lugar, observando Ara se afastar. Algo dentro dele se apertou de forma inesperada, porque pela primeira vez naquela noite, ele percebeu que a mentira que havia começado como uma simples solução para escapar de um problema acabava de machucar a única pessoa naquela festa que realmente não merecia aquilo. E naquele momento, Tae-hyun tomou uma decisão. O salão continuava mergulhado em silêncio depois da revelação. Os convidados ainda observavam o corredor por onde Lee Ara havia acabado de sair. O som distante de seus passos parecia ecoar na mente de Kang Tae-hyun. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos. Mas dentro dele algo havia mudado. Aquela noite havia começado como um jogo, uma fuga. Uma forma rápida de escapar da pressão social que sempre o cercava. Mas agora não parecia mais uma brincadeira. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém havia sido machucado por causa de uma decisão impulsiva dele. E essa pessoa era a única naquela festa que nunca tentou impressioná-lo. Enquanto isso, perto da escadaria, alguns convidados começaram a cochichar novamente. Então ela realmente era uma empregada. Que situação constrangedora! O herdeiro Kang foi longe demais desta vez. Yura pegou sua taça novamente, satisfeita. Bem, acho que a verdade sempre aparece. Madame Choi forçou um pequeno sorriso para os convidados ao redor. Eu lhe peço desculpas pelo mal-entendido. Vamos continuar aproveitando a noite. Mas ninguém parecia realmente interessado em voltar à festa. Todos ainda olhavam discretamente para Tae-hyun, esperando alguma reação. E então ele finalmente se moveu. Primeiro lentamente, depois com passos firmes. Ele atravessou o salão inteiro sem dizer uma palavra. Yura franziu a testa. Aonde ele pensa que vai? Mas Tae-hyun não parou, nem olhou para trás. Ele passou direto pelas portas do salão e seguiu pelo corredor por onde Ara havia saído. Alguns convidados começaram a murmurar novamente. Ele está indo atrás dela? Não pode ser. Isso só vai piorar a situação. Mas Tae-hyun não se importava mais com o que pensavam. Do outro lado do corredor, Ara caminhava rapidamente em direção à área dos funcionários. Seu coração ainda estava apertado. Ela repetia para si mesma que aquilo não importava, que era apenas mais um momento constrangedor em um mundo que nunca havia sido feito para pessoas como ela. Quando chegou perto da porta da cozinha, ela parou. Respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ara. A voz veio atrás dela. Ela congelou. Por um segundo, pensou em fingir que não tinha ouvido, mas sabia que não adiantaria. Então virou lentamente. Kang Tae-hyun estava parado no meio do corredor, sem a multidão elegante ao redor, sem os olhares curiosos da elite. Apenas ele. Ara tentou manter a calma. O senhor não deveria estar na festa. Ele deu mais alguns passos em direção a ela. Eu precisava falar com você. Ara cruzou os braços, como se estivesse se protegendo. Não há mais nada para falar. Ah, sim. Ela balançou a cabeça. Não. Sua voz era firme, mas havia emoção nela. O que aconteceu lá dentro já foi constrangedor o suficiente. Ela olhou para o chão por um momento antes de continuar. Eu sabia desde o começo que isso não ia terminar bem. Tae-hyun a observava atentamente. Mesmo assim, você me ajudou. Ara deu um pequeno sorriso triste. Porque achei que seria por alguns minutos. Ela levantou os olhos novamente. Não imaginei que terminaria assim. O corredor ficou em silêncio por alguns segundos. Então Tae-hyun falou algo inesperado. Eu não quero que termine assim. Ara franziu a testa. O quê? Ele respirou fundo. Aquilo começou como uma mentira. Ela assentiu. Sim, mas agora não é mais. Ara ficou completamente confusa. O que você quer dizer?
Tae-hyun deu mais um passo em direção a ela. Quero dizer que pela primeira vez em muito tempo conheci alguém que não está tentando tirar algo de mim. Ara piscou surpresa. Eu não. Você apenas foi honesta. Ele sorriu levemente. E isso é mais raro naquele salão do que qualquer diamante. Ara não sabia o que responder. Tae-hyun continuou. Então tomei uma decisão. Ela cruzou os braços novamente. Que decisão? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Eu vou voltar para aquele salão. Ara suspirou. Boa ideia. Mas Tae-hyun completou. E vou dizer a todos que falei sério. Ara arregalou os olhos. Você não pode fazer isso. Posso? Não, não pode. Ela gesticulou nervosamente. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Ara deu uma pequena risada incrédula. Você está enlouquecendo. Talvez. Ele deu de ombros. Mas pela primeira vez estou fazendo algo que quero. Ara ficou em silêncio por um momento. Depois balançou a cabeça. Isso não é um conto de fadas. Eu sei. Você é herdeiro de um império empresarial. Eu sei. E eu sou uma empregada. Tae-hyun respondeu calmamente. Eu sei. O silêncio voltou ao corredor. Ara respirou fundo. Então por que você quer fazer isso? Tae-hyun pensou por um segundo. Depois respondeu com sinceridade. Porque quando você entrou naquele salão, foi a única pessoa que não parecia estar atuando. Ele deu um pequeno sorriso. E acho que não quero voltar a um mundo onde tudo é apenas atuação. Ara ficou olhando para ele, sem saber exatamente o que sentir, sem saber se aquilo era loucura ou coragem. Então Tae-hyun virou-se em direção ao salão novamente. Espere, Ara chamou. Ele parou. Ela hesitou por um segundo. O que você vai fazer exatamente? Tae-hyun respondeu sem hesitar. Algo que vai deixar aquela festa ainda mais interessante. E então voltou a caminhar em direção ao salão. Porque naquela noite, Kang Tae-hyun havia decidido que não deixaria Lee Ara sair daquela mansão apenas como a empregada humilhada da festa. Ele pretendia mudar completamente o final daquela história. Giz, o salão ainda estava inquieto. Mesmo depois de alguns minutos, ninguém realmente havia voltado a aproveitar a festa. As conversas eram baixas, cheias de curiosidade e expectativa. Todos ainda comentavam sobre o mesmo assunto. A empregada, a falsa namorada, o constrangimento. Yura conversava com um pequeno grupo de convidados, mas seu olhar constantemente voltava para a entrada do salão. Ela tinha certeza de que Kang Tae-hyun não demoraria a voltar. E quando voltasse, provavelmente fingiria que tudo não passou de uma brincadeira mal planejada. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Madame Choi também parecia inquieta. Ela sabia que aquela situação poderia se transformar em um escândalo social. E na alta sociedade coreana, escândalos se espalhavam rápido. Foi então que as portas do salão se abriram novamente. Todos olharam ao mesmo tempo. Kang Tae-hyun havia voltado, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele caminhava com uma calma incomum, como alguém que já havia tomado uma decisão da qual não pretendia voltar atrás. Os convidados abriram espaço automaticamente enquanto ele atravessava o salão. Yura cruzou os braços. Finalmente, ele parou bem no centro do salão. Os músicos, percebendo a tensão no ambiente, pararam de tocar. Agora, todos os olhos estavam nele, inclusive os de Chairman Kang, que observava a cena de uma das mesas principais com uma expressão curiosa. Tae-hyun pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que passava. Ergueu levemente a taça. Posso ter a atenção de todos por um momento? O salão ficou completamente em silêncio. Algumas pessoas pegaram seus celulares discretamente, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Tae-hyun respirou fundo antes de continuar. Primeiro quero pedir desculpas pela confusão que aconteceu esta noite. Alguns convidados assentiram e Yura relaxou um pouco. Era exatamente o que ela esperava. Mas então Tae-hyun continuou. A jovem que esteve aqui comigo há pouco, Lee Ara, o nome ecoou pelo salão.
Não deveria ter sido colocada naquela posição. Algumas pessoas olharam discretamente para Madame Choi. Ela parecia cada vez mais nervosa. Tai-hyun então colocou a taça sobre a mesa ao lado. Mas também preciso esclarecer outra coisa. Yura franziu a testa. Algo no tom dele não parecia um simples pedido de desculpas. Tai-hyun continuou. Eu disse que ela era minha namorada. Alguns convidados se entreolharam. Naquele momento, começou como uma mentira. Yura sorriu levemente. Como esperado, murmurou para si mesma. Mas então Tai-hyun completou. Porém, não é mais. O salão congelou. Yura piscou. O quê? Madame Choi abriu a boca surpresa. E então, as portas do salão se abriram novamente. Todos olharam. Lee Ara estava parada na entrada. Ela ainda vestia o mesmo vestido elegante, mas sua expressão mostrava claramente que ela não entendia por que Tai-hyun havia pedido que ela voltasse. Tai-hyun caminhou até ela. O salão inteiro acompanhava cada passo. Ara falou em voz baixa quando ele parou diante dela. O que você está fazendo? Ele respondeu com um pequeno sorriso. Terminando o que comecei. Então ele se virou novamente para os convidados. E diante de toda a elite reunida naquele salão, Kang Tai-hyun fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. O salão inteiro soltou uma exclamação coletiva. Isso não pode ser sério, sussurrou alguém. Ara arregalou os olhos. Tai-hyun! Mas ele já havia tirado algo do bolso. Não era um anel de luxo preparado. Era um pequeno anel simples que ele havia comprado anos atrás, sem nunca ter usado. Ele levantou o olhar para Ara. E pela primeira vez naquela noite, sua voz não tinha ironia nenhuma, apenas sinceridade. Lee Ara. O salão inteiro parecia prender a respiração. Eu sei que isso é repentino. Alguns convidados começaram a gravar discretamente. E sei que provavelmente você acha que eu enlouqueci. Algumas pessoas até riram nervosamente, mas Tai-hyun continuou. Mas esta noite você entrou aqui sem tentar impressionar ninguém. Ele sorriu levemente. E acabou impressionando a única pessoa que nunca se impressiona com nada. Ara sentia o coração bater tão forte que parecia impossível falar. Tai-hyun levantou o pequeno anel. Então vou perguntar algo na frente de todos. Ele respirou fundo. Lee Ara, o silêncio no salão era absoluto. Você aceita transformar a mentira desta noite na verdade do nosso futuro? Ara ficou completamente paralisada. Yura estava pálida. Madame Choi parecia prestes a desmaiar. Chairman Kang, porém, estava sorrindo. Ara finalmente conseguiu falar. Você é completamente maluco? Algumas risadas surgiram no salão. Tai-hyun deu de ombros. Provavelmente. Ara olhou ao redor. Todas aquelas pessoas elegantes, todos os olhares curiosos, todas as expectativas sociais. E então olhou novamente para o homem ajoelhado diante dela. Ela suspirou. Se eu disser sim, ele levantou uma sobrancelha. Sim? Isso significa que você vai ter que lidar comigo reclamando da bagunça da sua casa. Algumas pessoas riram. E também vou continuar dizendo quando você estiver sendo arrogante. Tai-hyun sorriu. Parece justo. Ara hesitou por mais um segundo. Então, finalmente disse. Então, tudo bem. O salão ficou em silêncio por meio segundo. Eu aceito. A reação foi imediata. Alguns convidados aplaudiram. Outros estavam completamente chocados. Yura simplesmente virou o rosto e saiu do salão. Madame Choi parecia sem palavras. E Chairman Kang levantou sua taça com um sorriso satisfeito. Parece que a festa acabou de ficar interessante. Tai-hyun colocou o anel no dedo de Ara. Depois se levantou. E ainda no meio do salão. Segurou a mão dela. Ara olhou ao redor, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Você percebe que acabou de causar o maior escândalo da temporada? Tai-hyun respondeu calmamente. Sim, ela respirou fundo. Isso não te preocupa? Ele deu um pequeno sorriso. Nem um pouco. Então se inclinou levemente e sussurrou no ouvido dela. Porque agora tenho a melhor história para contar quando perguntarem como conheci minha esposa.
Ara tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. E assim, a empregada que havia sido convidada para a festa apenas para servir, acabou deixando a mansão naquela noite não como funcionária, mas como a futura noiva do herdeiro Kang. E pela primeira vez, a história daquela festa não seria lembrada como um escândalo, mas como o início de um amor que ninguém havia planejado. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.